Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e vamos lá. O tema é sobre a persistência do racismo no Brasil. Gente, eu vou falar duas coisas. Primeira, não tô aparecendo aqui porque tô cabulosa hoje. E segundo, minha filha tá em casa. Então, se vocês ouvirem grito da criança, é só uma criança. Vamos lá então. A colonização do Brasil, realizada pelos portugueses a partir de 1500, lamentavelmente, foi constituída pela construção de uma hierarquia racial que inferioriza os negros. Nesse sentido, denota-se que essa mentalidade racista, tudo bem sem o S, infelizmente persiste em grande parte da sociedade, haja vista que é uma problemática social histórica. Desse modo, identificam-se os fatores que contribuem para a permanência, olha lá, permanência dessa situação caótica, com destaque, sobretudo, a invisibilidade da vida negra e a desigualdade social. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, né, você colocou foi construída e que inferioriza, né? Então, aqui coloca tudo no mesmo tempo verbal. E aqui eu sugiro que você fale um pouco mais dessa questão, né? Que você fale da escravidão, que você fale que o Brasil sofreu, né, muito com isso, que foi um dos países que mais demoraram aí, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, enfim, você poderia ter dado uma ênfase um pouquinho maior nessa contextualização do tema, tá bom? Outra coisa que eu quero que você tenha atenção. Muito cuidado quando você for passar as palavras, né? Se for passar a redação a limpo. E aí você precisa ter uma atenção especial com a ortografia, tá? Para você não perder ponto aqui na competência 1. Então, tenha uma atenção especial na hora que você estiver passando a proposta, a redação na versão definitiva. Outra questão, você colocou para mim, né, a invisibilidade da vida negra e a desigualdade social. Eu sugiro que você reorganize o seu texto, né? Então lembre-se, para você separar os argumentos, você precisa aplicar a pergunta por quê, né? Por que o racismo persiste? Por que o racismo persiste na sociedade? E aí, você poderia ter abordado a questão do fato das pessoas não serem antirracistas, então elas acabam vivendo e acabam presenciando ações racistas e não têm atitudes, né, de combatê-las. E essa questão aí da questão histórica poderia ser, né? Então eu sugiro que você reveja aí esses seus argumentos, pensando por que ele persiste na questão histórica, na falta de leis, né, na inoperância do Estado, né? Então aí você poderia ter ampliado um pouquinho mais os seus argumentos. Por quê? Porque falar apenas da desigualdade social, a desigualdade social por si só, ela não é a prova de que o racismo persiste, ela é uma consequência disso, tudo bem? Inicialmente, é importante ressaltar que a permanência do racismo se configura além do ato preconceituoso, está relacionada à triste negligência dos cidadãos em relação às minorias. Sob essa ótica, o americano Martin Luther King, né, lutou incessantemente para o combate pacífico do preconceito racial. Afirmou que não se preocupava com o grito dos maus, e sim com o silêncio dos bons, ou seja, preocupava-se com a omissão de muitos indivíduos diante de contextos brutais do racismo. Ótimo, gostei dessa alusão, gostei sim. Agora eu queria que você só reorganizasse e reformulasse o seu tópico frasal. Por quê? Porque aqui nesse tópico frasal você deveria ter deixado claro que você ia falar sobre isso, né? Sobre esse antirracismo, sobre essa presença, né? Essa visualização de atos racistas e esse silêncio, né? Essa questão de que eu não tô vendo nada, isso não é um problema meu, etc, etc. Então aqui você poderia ter só reestruturado o seu tópico frasal. E aqui, quando você faz o gancho semântico, ou seja, quando você articula os períodos, eu quero que você procure fazer de uma maneira mais articulada. Por exemplo, a esse respeito, né, você poderia ter feito, ó, a esse respeito,
É fato que é, esse silêncio das pessoas é uma das causas da perpetuação do racismo, tendo em vista que Martin Luther King, fulano de tal, já reiterava que não basta apenas, entende? E aí ficaria melhor a sua argumentação. Isso evidencia a invisibilidade das necessidades e das lutas desse grupo social, que ainda sofre com imposições hierárquicas do período colonial. Quais? Tá bom? Gostei que você retomou a alusão que você usou lá na introdução, mas aqui seria importante que você me mencionasse quais, né? Quais? A questão da submissão, a questão de vagas de emprego, a questão de do que você está falando, tudo bem? Então é importante aí que você seja mais enfática nessa argumentação. Assim, a presença da discriminação nas relações humanas é explícita e inaceitável. É lamentável que o silêncio dos bons dê espaço ao grito dos maus. Ok, gostei aí da sua retomada. Você já aprendeu bastante aí a fazer aquela coerência, né, que eu sempre falo para vocês nas aulas, né, a manter a coerência, a trazer aí os períodos articulados, a manter a progressão no texto, fazer essa retomada, mas eu quero que você seja ainda mais enfática no argumento. Quando eu terminar de ler o seu texto, eu preciso ter clareza no seu ponto de vista. Eu preciso olhar para o seu texto, para o seu parágrafo e entender qual é o argumento, entendeu? Eu preciso dizer, nossa, é verdade, ela me convenceu, ela conseguiu me persuadir, tudo bem? Ademais, a carência de isonomia estabelece a distância entre os brasileiros e ela é agravada o preconceito racial, né? Aqui eu acho que faltou alguma informação. Essa situação é histórica no Brasil e cresce na atualidade. Percebe-se que está enraizado no contexto nacional, diante da abolição da escravidão em 1888 por meio da Lei Áurea, intitulou a liberdade para os escravos. No entanto, eles não receberam o amparo de um cidadão digno como era necessário. Então, nota-se que a desigualdade social contribui para a permanência de tal problemática. Além de ser vítima dessa violação, os negros são, olha lá, concordância, ser vítima, os negros, né? Então, serem vítimas dessa violação, os negros são intimidados, inferiorizados por meio de comentários pejorativos e por isso enfrentam traumas psicológicos. Nessa perspectiva, fica evidente indiferença de tratamento, né? E a ineficiência, ortografia de igualdade garantida pela Carta Magna. Aqui você começou a mencionar, né, a questão da desigualdade, né? Isso você mencionou lá no tópico, lá na introdução, que você ia falar da desigualdade. Qual desigualdade que você vai falar? Sob qual perspectiva que essa desigualdade vai ser a causa ou a consequência, né, desse racismo? Então, perceba que aqui você acabou dando mais ênfase para essa questão histórica, né? Falando da Lei Áurea, falando disso, e aí quando você fala, né, que eles não receberam o amparo de um cidadão digno como era necessário, e como isso se materializa hoje, tudo bem? E como isso se materializa hoje? Como que isso comprova que há a persistência do racismo no Brasil? Tá vendo? Como que isso comprova essa persistência? Como que isso corrobora para que esse problema ocorra ainda hoje? Então, é nesse sentido que eu quero que você reveja sua argumentação, tá bom? Na questão de técnica, meu amor, na questão da estrutura do seu texto, você está muito bem. Agora, o que está me preocupando é a questão da argumentação, da escolha dos seus argumentos. Tudo bem? Dá uma olhadinha lá na plataforma, nas redações exemplares, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Fica explícita, portanto, a importância de combater a persistência do racismo no Brasil para tornar o respeito e a igualdade efetivos. Para tanto, o Ministério dos Direitos Humanos, órgão responsável por promover a isonomia, em parceria com o Ministério da Educação, deve promover palestras que desconstruam a mentalidade racista, iniciando pelas crianças que são o futuro da nação. Como que essas palestras irão ocorrer?
onde que essas palestras irão ocorrer, né? Com qual finalidade que ela irá ocorrer, né? Que elas irão ocorrer. Então, eu quero que você amplie a sua proposta de intervenção. Lembre-se que você só vai tirar a nota máxima na conclusão se você me trouxer os 5 elementos. Esses elementos são fundamentais aí para o seu texto. Logo, ocorrerá o rompimento social das ideias coloniais que violam as relações humanas. Foco nos 5 elementos, tudo bem? Foco aí na resolução do seu problema. E muita atenção, meu amor, nas questões de língua portuguesa, tá bom? Você vai perder pontos aí na questão de língua portuguesa, então dá uma olhadinha aí nas aulas, amplia a leitura, faça aí melhor as correções do seu texto, tá bom? Para que você consiga aí aumentar a nota na competência 1. 300, 600, 760 é a sua nota, tudo bem? Bora escrever redação, minha filha? Corre, nenê, bora!